confirmar, porque ele está aqui rodando. Agora sim, estamos ao vivo. Ana Karine, por favor, faça as honras. Saudações cordiais, terráqueos. Estamos ao vivo. Eu queria agradecer a vocês por terem esperado. Esse é o podcast Vixe Altistei. Hoje vocês vão sentir falta da vinheta, né? O Alexandre não está disponível para gravar com a gente. Ele teve um compromisso e agora ele está me ligando, porque ele não me atendeu quando eu liguei para ele. O Alexandre teve um compromisso, uma emergência familiar. Em função disso, toda a nossa dinâmica foi alterada. Então, tenham paciência com a gente, porque a gente está tentando ter também. A nossa convidada de hoje, uma pessoa que eu fiquei... A pessoa que tem dificuldade de identificar emoções em mim ficou felicíssima quando aceitou o convite. Aline, muitíssimo obrigada. E aí eu queria antecipar que a gente costuma se audiodescrever, né? Porque o conteúdo fica em vídeo e ele vai também em áudio para o Spotify. Então, deixa eu me autodescrever rapidamente aqui e passar para a Aline, e a gente vai se descrevendo à medida que a gente vai falando e vai participando da conversa, tá bom? Eu sou Ana Karine Magalhães, uma das neurodivergentes e atrapalhadas hosts desse podcast, não é? Eu sou uma mulher mestiça, de pele clara, tenho cabelo preto, liso, comprido. Atrás de mim tem o meu caos criativo aqui do meu Intulier, e hoje eu estou usando um vestido vinho, né, com laços aqui de alças. E, Aline, se você puder, por favor, se apresentar e se autodescrever, a gente já começa, né, com a sua parte no nosso pequeno, grande projeto. Oi, eu sou a Aline, eu sou psicóloga, sou também neurodivergente, autista, TDAH, altas habilidades. Eu sou uma pessoa não binária branca, de olhos verdes, cabelo curto, castanho claro, tô com fone preto e tô com uma blusa de lã vermelha, escuro. Atrás de mim tem uma cadeira amarela e um armário branco. Vocês pediram muito que o nosso tema fosse altas habilidades e superdotação, então eu fui procurar uma pessoa neurodivergente que pudesse explicar para a gente o que são, né, altas habilidades e superdotação, porque a gente tem uma tendência a recorrer ao Google, não é? Quando a gente quer saber alguma coisa, e o Google, ele oferece informação demais, ele oferece, inclusive, informação desnecessária. Então, a gente vai fazer um início bem didático com a Aline explicando sobre altas habilidades e superdotação, né? Como é que é feita a avaliação, quais são os critérios, e depois a gente vai ter um momento de conversa em que a Aline vai precisar sair, porque ela também tem um compromisso, tá bom? Então, Aline, explica para a gente, como alguém que faz os testes neuropsicológicos e faz essas avaliações, o que são altas habilidades e superdotação? Quais são os testes e escalas que você faz, normalmente, como é que é feito, né, essa avaliação, e quais são os sinais que a gente deve observar? Então, uma definição, critérios, não tem nada que seja de consenso entre pesquisadores, pesquisadoras, né? Porque, como altas habilidades não é um diagnóstico, é um padrão de identificação, não tem essa padronização ainda das características, né? Então, a gente fica com características, tem pilares de identificação, mas não tem nada tão concreto assim, porque os transtornos, condições do neurodesenvolvimento, elas estão em manuais diagnósticos já, né? Só que altas habilidades, ela não prevê déficits como essas outras condições prevêem. Então, faz sentido que elas estejam nos manuais diagnósticos, que todas as condições lá prevêem déficits. Né? Então, altas habilidades prevê justamente o contrário, prevê avanços em áreas diferentes da vida da pessoa. Então, altas habilidades, esses pilares que eu comentei, criatividade, engajamento e habilidades acima da média. Então, na parte de criatividade, a habilidade de juntar elementos que não têm correlação direta, de criar algo que ainda as pessoas podem não ter pensado, de uma forma diferente do que geralmente é usual. Nesse sentido, geralmente acontece
de a pessoa ter ideias diferentes, de ter raciocínios diferentes do que é esperado. E então a criatividade não precisa ser só artística, por exemplo, pode ser também, mas pode ser de construção de novas teorias, de novos pensamentos, de novas reflexões, por exemplo. Aí na parte do engajamento, é uma tendência acima da média de investir tempo e energia em algum tema específico em prol de aplicar isso de alguma forma no cotidiano. Então, por exemplo, eu gosto de temas sociais, estudo sobre isso e tento ver uma forma de promover mudanças nessas áreas que eu pesquiso, por exemplo. Então, é muito comum, inclusive, que pessoas com altas habilidades estejam diretamente envolvidas em movimentos políticos ou que estejam mobilizando pessoas em prol de alguma coisa. E aí também vem essa questão da liderança, por exemplo, está dentro dessa parte do engajamento. É comum que tenham essa iniciativa, né, de mobilizar as pessoas para estar fazendo alguma coisa junto para atingir um objetivo em comum. E aí o último, que é o mais conhecido no caso, que é habilidades acima da média. Então é nessa parte que entram os testes padronizados. Então os testes, hoje em dia, eles vão em base da questão de inteligências múltiplas, né? Então, hoje em dia a gente sabe que as áreas do cérebro, elas se comunicam entre si, mas elas não são dependentes entre si. Então, a gente pode ter inteligências mais desenvolvidas e outras que não tanto. Então, a gente pode ter tanto uma condição de uma dificuldade de aprendizagem em alguma área e ser muito acima da média em outra área também, que uma coisa não afeta diretamente a outra. Então, a gente avalia a área visual, a área sinestésico-corporal também, a área verbal, numérica, todas possíveis que a gente consegue avaliar. Então, geralmente, os testes é nesse sentido. Então, antigamente, que se pensava apenas na numeração de um QI, no caso, levava em consideração majoritariamente a parte do raciocínio lógico numérico, que então acabava tirando de vista todas as pessoas que tinham qualquer outro tipo de inteligência mais desenvolvida e todas essas outras características também das altas habilidades. Então, para altas habilidades, não é só você ir lá e fazer um teste de QI e ir bem, no caso. A gente faz o rastreamento de todas essas características do neurodesenvolvimento, porque é um cérebro que se desenvolve de uma forma diferente, né? Então, a gente, hoje em dia, faz esse rastreamento um pouco mais amplo, inclusive, né? E essa parte de também fazer o rastreamento de características qualitativas é para a gente aumentar a possibilidade de rastrear pessoas que não estejam nesse padrão de inteligência lógico-numérica, e que, inclusive, possam ter um quadro de dupla excepcionalidade, então, déficit em alguma área, e também altas habilidades, né? E já esqueci o que você perguntou, na verdade. Eu estou, assim, pensando sobre tudo que você está falando. Eu sei que a Itauana tem várias perguntas para você, porque a Itauana tem uma menininha, tá bom, que está provavelmente dentro do espectro das altas habilidades. E aí eu queria pedir para ela se apresentar, se descrever e trazer uma parte das perguntas dela como mãe. Mas antes, deixa eu só pontuar uma coisa. Eu achei muito interessante que foi desvinculado as altas habilidades e a superdotação do teste de QI, né? Porque quando a gente fala sobre isso, e é engraçado, eu não tenho uma avaliação oficial, né? Mas eu me apresento como uma pessoa com tripla excepcionalidade, porque é muito nítido todos os prejuízos e todos os ganhos de cada uma das coisas. E as pessoas costumam perguntar, tá, e quanto é teu QI? Eu disse, gente, eu não sei, porque muda, né? Muda de acordo com o momento, muda de acordo com a escala, muda de acordo com quem está fazendo a avaliação. Só essa questão. O QI,
ele é sempre o mesmo? A gente tem sempre o mesmo QI? E explica para mim, explica para a gente rapidinho só o que é o QI, para ficar claro para as pessoas, e se ele é constante na vida da gente. Olha, depende muito realmente da forma que ele vai ser avaliado, né? Tem muitas pessoas que fazem testes de QI, por exemplo, de forma compartilhada com um monte de gente no mesmo ambiente. Se você vai naquele Mensa, que é a instituição que representa a sociedade de pessoas com altas habilidades, eles fazem uma testagem conjunta. Então, são umas 20 pessoas numa mesma sala fazendo. E daí, se você é neurodivergente, que QI que vai dar? No caso, né? Então, depende muito se como é que você está emocionalmente realmente naquele dia, se você criou um vínculo com aquela pessoa que está te avaliando, se você está se sentindo confortável sensorialmente no ambiente, então tudo isso vai influenciar. É muito comum que pessoas neurodivergentes não tenham um resultado acima da média em testes de QI. Principalmente por ter uma desregulação emocional nesses momentos de teste e ter uma disfunção executiva, inclusive na manutenção do tempo que ela vai utilizar nesses testes, porque todos têm um tempo definido para você fazer. Geralmente são tipo uns 10 minutos para você fazer cada uma daquelas tarefas. Então, 16 questões dividido em 10 minutos é menos de 1 minuto para cada questão. Isso é muito pouco para quem tem uma disfunção executiva. Até a gente regular nosso comportamento e começar a pensar, já foi. Aí pode dar até abaixo da média, mas não é isso que condiz com a realidade de fato, né? Então, o QI antes colocavam já, você tem altas habilidades, superdotação, quando seu QI é acima de 130. Só que esse número, a gente sabe hoje em dia que depende muito de diversos fatores. Né? Então, você pode ter altas habilidades, mesmo que você não tenha um resultado acima de 130 nesses testes padronizados. Então, se você tem todas as características do neurodesenvolvimento, essas que eu citei, da criatividade, de engajamento, por exemplo, a sincronia do neurodesenvolvimento, ter desenvolvido mais cedo o andar, a fala, a escrita, a leitura, você é uma pessoa com altas habilidades, só que os testes padronizados não estão conseguindo rastrear isso por inúmeros fatores, pode ser por déficit de regulação emocional, disfunções outras executivas, inúmeras coisas. Então, tem muitas pessoas que vão testar lá altas habilidades e saem com resultado de abaixo da média. Nossa, o que aconteceu? Sendo que tem todas essas outras características do neurodesenvolvimento que indicam para altas habilidades, né? Acho que você queria fazer alguma pergunta daí, Itauana? É isso? Olá, bom dia, luzes do dia. Sim, eu tenho muitas coisas, né? Tô adorando tudo que você está falando, porque é um ponto em que a minha família está buscando muito essas informações, né? Uhum. Mas primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Itauana Ciribelli. Eu sou cantora, atriz, dubladora, diretora. Eu sou uma artista multitalentos. E eu sou uma mulher que eu digo de altos contrastes. Tenho uma pele bem clara e o cabelo bem escuro, longo e ondulado. Estou usando uma blusa roxa e um brinco de glitter arco-íris, porque eu adoro coisas bem coloridas e arco-íris. E sim, eu tenho 2 filhos, eu sou autista, e tenho 2 filhos. O Miguel tem 12 anos e é autista, TDAH, e ele está no Rio de Janeiro com o pai dele, mas diz que fez testagens e esteve agora com uma neuropediatra, e que o QI deu 136 e que ele foi classificado como HSD. Então, é uma informação que eu acabei de receber, mas eu pedi para entrar em contato com a neuro, mas o pai ainda não compartilhou comigo, então é uma coisa bem nova. E tenho a Aurora, de 6 aninhos, que ela tem um desenvolvimento muito, 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 muito acelerado em várias áreas, principalmente liderança, artes, e ela está tendo vários prejuízos na escola nesse momento, porque o comportamento dela, ela tem 6 anos, então ela está no que seria alfabetização, no primeiro ano, e a professora, eu já fui na coordenação 3 vezes, porque a Aurora não se encaixa e a escola está querendo que ela diminua, tipo, baixar a bolinha dela para ela se encaixar na sala.
E, na verdade, ela questiona a metodologia da professora, ela questiona coisas éticas da professora, ela fala que a professora é boba, então tem uma certa arrogância que eu identifico, que eu me sentia uma criança prepotente, porque eu também não conseguia ir para a escola, eu ia na escola e achava tudo muito bobo, muito primitivo, então é uma coisa muito sofrida, eu não queria que ela passasse por isso. Então eu gostaria muito de ter um direcionamento, uma orientação profissional do que a gente faz, como eu busco essa, essa testagem, como agir com uma criança, caso seja realmente, agora que eu tenho um que acabei de saber que é HSD, então como é que a gente lida com isso e o que fazer para a vida ser melhor, porque no meu caso, eu gostaria de testar também, e as minhas questões existenciais me colocaram num estado de depressão profunda, porque eu realizei todos os meus sonhos antes dos 28 anos e que, tipo, como se eu tivesse decodificado a vida e não faz nada sentido mais. Então, eu não queria que eles passassem por isso e queria dar um direcionamento para a família dentro de algo que funcionasse para a gente. Então, eu penso que, de repente, você pode ajudar tanto a mim, a minha família, como várias famílias que estão passando por isso. E é isso. Essa dificuldade na assertividade, que parece o caso da sua filha também, né? Porque acaba chamando de boba, por exemplo, talvez tenha essa questão também, uma dificuldade social, pelo que eu estou entendendo, né? Isso? Ela é muito, 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 muito comunicativa, muito líder. Ela tem fãs na escola inteira, do ensino médio, ela dá autógrafo para todo mundo. Ela tem altas habilidades artísticas, ela já canta, já se apresenta no palco, mas ela não aceita se encaixar nos padrões que já estão pré-estabelecidos da escola, de ter que estar sentadinha, quietinha, de não poder falar, de não poder questionar. Então, rapidamente, ela já caotiza a sala inteira, porque já pegou o que a professora tinha para passar e quer comandar tudo. Olha, para ser bem sincera, assim, no Brasil essas crianças acabam fazendo coisas fora da escola do que dentro, né? Mas o indicado seria realmente ter um plano individualizado para ela, porque muitas pessoas acham que como a criança está avançada, ela não precisa de adaptações, mas o estudante com altas habilidades é de inclusão. Então, é uma criança que tem dificuldades de se encaixar no padrão de educação típico, no caso, né, de que todas as crianças passam pelo mesmo conteúdo, no mesmo ritmo. Então, ela precisa de adaptações, precisa de um plano educacional individualizado para ela. Isso é um direito dela, inclusive é instituído por lei. Na lei está que pessoas com altas habilidades têm que ter adaptações na escola. Só que geralmente o que fazem de adaptação é colocar essa criança mais para frente, só que não é isso que é o indicado. Isso geralmente traz mais malefícios para a criança, porque ela tem que lidar com uma série de discrepâncias emocionais, principalmente sociais, e que ela não tem nenhum suporte para isso. Né? Então, o indicado seria fazer uma adaptação no conteúdo que é passado para ela. Então, atividades com mais detalhes, mais aprofundadas, por exemplo, para que ela não ache muito chato ficar em sala de aula e que ela não desista, principalmente, de ir para a escola, porque é importante para o desenvolvimento dela, né? Só que aí a gente precisa passar por cima de umas questões egóicas, infelizmente, da escola, porque é difícil as pessoas entenderem que isso não é uma questão pessoal com a professora, ou que ela se acha melhor do que todo mundo, no caso, porque é isso que tende a acontecer. Então, geralmente vem aquele aluno como um aluno que quer apenas desafiar e se achar melhor, como se existisse isso, né? Mas é uma oportunidade de estimular aquela criança, só que é muito difícil as escolas e os professores aceitarem isso. Mas, assim, te indico insistir nesse plano individualizado, é um direito dela, vai ser estressante, como qualquer coisa que a gente tenta acessar na escola, infelizmente, né? Mas é um direito dela, ela precisa disso. A tendência é pessoas com altas habilidades desistirem da escola, inclusive. Né? E isso é muito triste, porque
é um direito humano que ela não vai poder acessar. Eu acho isso totalmente trágico, né? Tem algumas mãos levantadas, uma, duas, não sei quem quer. Eu ia intervir rapidamente por isso. Como a gente precisa liberar a Aline, a gente tem duas mãos levantadas. E aí a gente tem a Larissa e tem a Celiane. Vamos fazer só uma pergunta para cada? Vocês conseguem? E aí a gente libera a Aline e continua aqui entre nós. Então, Larissa, você é a primeira. Eu queria perguntar especificamente sobre a dupla excepcionalidade, se faz o diagnóstico tanto do autismo no TDAH, quanto de altas habilidades mais difícil, porque é como se as pessoas já não sabem identificar, às vezes, as coisas preparadas. Imagina quando vem tudo junto. Aí, se tem alguma coisa sobre isso. Então, a dupla excepcionalidade, vou explicar rapidamente o que é, né? Quando você tem uma ou mais condições ao mesmo tempo e que uma tem a característica de gerar avanços no desenvolvimento e na execução de tarefas do cotidiano, e a outra gera déficits. Então, é isso que é duplo, no caso, né? Então, independente se você tem 3, 4, 5, 7, vai ser dupla ainda, né? Então, altas habilidades junto com alguma outra condição que gere déficits significativos. Então, hoje em dia, até se você tem altas habilidades e bipolaridade, por exemplo, você também vai ser uma pessoa com dupla excepcionalidade. Não é só condições do neurodesenvolvimento também. Então, na dupla excepcionalidade, como eu costumo fazer, quando as pessoas me vêm procurar para avaliação do autismo ou TDAH e demonstram esse desenvolvimento assíncrono, que é desenvolver algumas habilidades mais cedo, demonstrar habilidades muito acima da média e outras muitas dificuldades, eu já faço o rastreamento de altas habilidades, porque já tem alguns estudos, não tem comprovação ainda, mas tem evidência que altas habilidades têm uma predominância maior em pessoas neurodivergentes do que pessoas típicas. Então, a chance de você ter altas habilidades, principalmente quando você é autista, é muito maior do que quando você é uma pessoa típica. Então, por isso que já apareceu umas características ali, já faço o rastreamento. Assim como se alguém vem me procurar para avaliação do autismo e tem características do TDAH, também faço esse rastreamento já, né? Acho que... Quem ia falar? Celi. Oi. Celiane agora. Bom dia, eu me chamo Celiane, sou uma mulher de pele parda clara, cabelos castanhos escuros molhados, no momento os óculos estão com fone de ouvido, com a camiseta preta, e eu sou autista, tenho 38 anos, eu me identifiquei com o relato da Itauana, né, porque eu passei por várias histórias parecidas com essa na infância, inclusive cogitaram me avançar de série. Né? Houve uma discussão, acabaram não avançando, mas houve uma discussão se fariam isso ou não. E, na verdade, eu tenho algumas perguntas, assim, mas de interesse pessoal, eu tenho interesse em fazer esse teste, essa avaliação, alguma coisa assim, depois a gente quer fazer. Mas o que eu ia, na verdade, pontuar é que eu andei pesquisando, porque também tem uma criança que eu desconfio que tenha, eu conheço uma criança que eu desconfio que tem altas habilidades, e eu estava procurando e observei que em alguns estados, ou algumas cidades, tem um tipo de lugar para um estímulo apropriado dessas crianças, né? Tipo, um centro, sei lá do que agora eu não me lembro o nome. Eu vi em alguns lugares, tem, em alguns estados. Então, vale a pena, não só, né, não sei se a tua filha estuda em escola pública ou particular, Itauana, mas vale a pena ver nos serviços públicos, né, relacionados à Secretaria de Educação, alguma coisa, se tem algum centro para algum instituto, qualquer coisa, porque eu sei que tem alguns estados que tem, e principalmente cidades maiores, né, deveria ter em todas as cidades, mas capitais, cidades maiores têm uma tendência... assim, eu já vi alguns lugares que tem, então vale a pena procurar, porque às vezes essas coisas a gente vai encontrar melhor no serviço público do que no particular, porque
Porque particular isso é acústico e ainda tem a questão do ego das pessoas. Né? Sim. Por isso que eu falei que, geralmente, o estímulo da criança com altas habilidades é fora da escola e não dentro dela, infelizmente, né? Geralmente é no contraturno, é nesses institutos especializados. Tem essa questão do Mensa, assim, que eles podem indicar mais facilmente algum lugar para estimulação. Porque aí, como é uma instituição que tem contato em todos os cantos do Brasil, podem te indicar algo que seja mais perto de você, algo mais adequado até para a idade dela e etc, né? Só queria fazer esse comentário. Ana Karine, eu acho que então que a gente já está... Eu estou te ouvindo, desculpa, eu estava testando meu microfone, está muito ruim. Não, mas está tranquilo, para a gente estar ouvindo bem. Acho que a Aline já está chegando na hora dela, né, dela sair. Vou agradecer, Aline. Eu queria muito poder também fazer pergunta, interagir mais, mas a gente já está com as portas e as janelas abertas para você entrar para onde você preferir, tá? Da próxima vez. E fique à vontade para fazer suas considerações finais. De todo modo, só queria pontuar que ainda tem muito assunto que a gente pode puxar a partir disso, né? Sim, eu até queria aprofundar um pouco mais nessas questões da dupla excepcionalidade, porque tem muitas pessoas que acabam não sendo diagnosticadas ou com TDAH ou com autismo e acabam sendo identificadas só com altas habilidades. Então, e acabam perdendo a possibilidade de acessar outros direitos e outras adaptações também, né? Porque pessoas com altas habilidades tendem a camuflar mais, a compensar muito mais, e os déficits acabam ficando negligenciados, assim como a parte das altas habilidades também fica negligenciada. Então, é uma pessoa que geralmente fica no meio do caminho. Sabe que tem um potencial, todo mundo sabe que tem um potencial, mas nossa, mas aí tem tanta dificuldade, não consegue avançar e manter principalmente nada, e aí fica nesse meio do caminho. Ninguém valida nada e a pessoa fica com a autoestima menos 10 mil. Né? Então, enfim. Mas aí acho que a gente podia, me convidando, né? Eu podia marcar outra hora para a gente falar. Já está mais do que convidada. Por favor, volte. De dupla excepcionalidade, focar um pouco mais, né? Porque acho que é importante diferenciar, assim, tá, mas o que é autismo, o que é altas habilidades, o que é TDAH, o que é altas habilidades, né? Que acho que seria interessante para ajudar nessa confusão que acontece bastante, inclusive. Então tá. Obrigada, gente. Foi ótimo, espero foi rápido. ter ajudado em alguma coisa. Foi excelente, que vai ajudar a gente a começar esse papo. Eu acho que, na verdade, meio que é uma série. A gente precisa desdobrar isso, porque tem muitos mitos, tem muitas questões aí envolvidas, e certamente você vai vir aqui mais algumas vezes, dependendo da gente, viu, Aline? Obrigado. Estou aberta também, já me convidei, inclusive. Aí, tem meu voto, tem apoio. Apoio. Foi a pessoa que me ajudou, o teu perfil, o conteúdo que você posta, me ajudou bastante no período pré-diagnóstico de autismo e essa desconfiança tanto do TDAH quanto das altas habilidades. Que bom saber disso também. Então, até a próxima, querida. Foi ótimo. Obrigado. A gente vai continuar nosso papo aqui. Então tá, até logo. Então, gente, desculpa, Karine, eu já tomei a iniciativa para eu aparecer um pouquinho, né, enquanto a Aline estava aqui também. Então... Deixa eu só falar uma coisa, que eu acho que vai representar todo mundo. Quando eu comecei a fazer projetos com as pessoas que eu admirava no crochê, eu ficava assustada, sabe? Me botavam no grupo de um projeto e eu entrava no grupo assim, olha, por gentileza, fulana, fulana, fulana e fulana, eu preciso dos autógrafos de vocês. Vocês não estão com essa sensação agora? Que, assim, todo mundo que está pesquisando alguma coisa sobre autismo, principalmente no feminino na internet, conhece de alguma forma a Aline Provence. A gente entrevistou a Aline Provence. Pode falar, sabe? Estou me sentindo tão importante, assim, não sei nem o que falar, não sei onde é que eu boto as mãos, é um negócio assim. Não, aí se a gente começar a pensar muito nisso, a gente trava, né? Porque também tem a Itauana aí, ó. Aí a gente começa a travar, gente, não tem jeito. Então, assim, a bênção de ser ignorante, né? Ana Karine, agora eu vou virar isso contra você. Quando eu descobri que eu ia fazer um podcast com você, eu fiquei com essa mesma sensação.
Pois é, exatamente. O teu perfil também foi muito útil para mim. Se a gente começar a pensar demais nisso, né, Celiane, a gente trava, então. Mas assim, eu queria aproveitar já puxar de volta para a questão da audiodescrição, né? A Larissa tinha reparado isso, se quiser falar agora, ou começo eu? Como é que você prefere? Começo eu, então depois a Larissa se audiodescreve, né? Auto-audiodescreve. Eu sou um homem de 37 anos, sou mestiço, né, de pele clara, né, os cabelos, barba, bigode e olhos castanhos escuros, né, puxando para o preto. Estou vestido com uma blusa que era da mesma tonalidade, basicamente, da Aline, que é vinho, né, eu chamo de vinho, mas enfim, vermelho escuro, como você preferir. E eu estou num ambiente virtual, para variar, com uma bela rua colorida atrás, um dos ambientes virtuais padrão do Google Meet, que ele disponibiliza, com arranjo de flor, um porta-retrato e acho que um negócio de incenso, né? Como é que chama isso aqui? Vem aqui. E, enfim, a entrada de luz de um sol bem bonito também, dando um tom de tarde aí, bem legal. Larissa? Certo, eu estava tão focada em faça a pergunta rápido para não perder tempo que eu meio esquecia. Ok, o meu nome é Larissa, eu sou uma mulher de pele clara, com cabelos, olhos escuros, meu cabelo é mais ou menos na altura do ombro. Eu estou usando uma blusa preta com várias estrelas, adoro ela falando isso. E atrás de mim tem o meu quarto e as minhas coisas fofinhas. Tem algumas miniaturas, alguns ursos de pelúcia, algumas coisas assim, porque eu estou num ângulo ligeiramente diferente de quase da luz hoje. E eu acho que, eu não sei se é para apresentar quem eu sou também, mas já que eu provavelmente preciso de prática nisso, eu sou Larissa, eu sou autista e TDAH, eu estou estudando tecnologia de informação, para ser mais específica, análise e desenvolvimento de sistemas, e umas outras coisas por fora online, que eu me inscrevi nos cursos. E eu trabalho informalmente como tradutor e como escritor. E eu acredito que pode ser isso, certo? Então, vou aproveitar e vou também me apresentar um pouquinho mais, né? Sou Sávio Mota, sou servidor público municipal, sou autista, tenho 37 anos, sou pai de uma criança autista de 6 anos e também sou CODA, filho ouvinte de pais surdos. É isso que significa ser CODA. Só aproveitando, então, para a gente voltar ao tema e abrir mais discussões, o que eu ia perguntar à Aline, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, era duas coisas. Primeiro sobre, e aí talvez vocês até tenham essa informação, porque eu realmente não sei. A questão do termo superdotação, que passou a ser menos usado, mas está ali, né? A HSD. Então, seria altas habilidades, superdotação. Virou mesmo uma coisa só, foi aglutinado como diagnóstico, ou caiu em desuso, ou é só porque ficou como segundo termo? Isso era uma dúvida que eu tinha, mais pontual. E a outra era puxar um pouco para a questão da vida adulta, porque a gente tende como no caso do autismo, falar muito da questão também da infância, por motivos óbvios, né? A gente precisa cuidar do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, mas também como é que a gente lida com isso na vida adulta, até porque já várias pessoas saíram do armário aqui, né? Para falar justamente, eu desconfio, eu acho, então assim, e às vezes a família toda acha e você não sabe se é. E como é que isso pode também beneficiar a pessoa adulta quando ela passa pelo processo diagnóstico, mesmo que seja para dizer, não é o seu caso, mas já ajuda de alguma forma, né? E aí fiquem à vontade, quem puder. Ana Karine levantou a mão. Anota essa dúvida aí, que eu já mandei uma mensagem para a Aline agendando mais uns 5 episódios, tá? A respeito da superdotação na vida adulta, não sei, sinceramente. Eu tenho contato com muitas pessoas que têm principalmente crianças e que estão lutando para poder colocar em prática um plano individual de ensino na escola, né? Porque tem muito esse preconceito de que na verdade, essa criança ela está querendo atenção, essa família está querendo atenção. Parece que é aquela questão mais uma vez, dos exageros. Ou você é um prodígio, e aí eu queria indicar para vocês o capítulo sobre prodígios do Andrew Solomon, no Longe da Árvore, que é muito interessante, né? Ele fala principalmente sobre prodígios musicais.
ou você é visto como uma pessoa extremamente pedante. A minha suspeita de altas habilidades, ela vem porque eu falei muito cedo, eu sempre falei muito bem, eu tive que aprender a falar de uma forma que as outras pessoas me entendessem, porque eu falava tal e qual nos livros, né? E uma vez que a minha família achava o máximo aquela criancinha muito articulada falando, eles me davam cada vez livros mais complexos, e eu repetia tudo daqueles livros. E eu comecei também a ler sozinha antes dos 3, né? Eu fui adiantada 1 ano na escola, e eu sempre fui uma pessoa extremamente questionadora e que resolvia problemas de uma forma diferente. Mas eu confesso para vocês que quando as pessoas se impressionam com isso, eu tenho uma tendência a desacreditar um bocado do meu potencial. A minha autoestima em relação a isso ela é bem ruim. Eu não me sinto confortável quando as pessoas dizem que eu sou muito inteligente. Eu não me sinto confortável porque eu me sinto uma farsa e eu tenho a sensação que a qualquer momento as pessoas vão entender, vão descobrir que eu sou uma farsa, que eu não sou extremamente inteligente como elas acreditam e que eu não consigo me cuidar sozinha. Celiane, o Sávio acabou de colocar aqui no nosso chat, é uma pena que vocês não consigam ver a nossa tela aqui da reunião, porque todo mundo balança a cabeça. É o grupo do Eu Também, né? E o Sávio acabou de escrever, é muito inteligente, é genial, mas não consegue ganhar dinheiro. E isso faz muito mal para a autoestima da gente. E aí eu vejo todos esses amigos que eu tenho hoje que estão procurando adaptações para os filhos com altas habilidades, eu digo, cara, se eu tivesse tido isso, provavelmente eu teria sido o cérebro e teria dominado o mundo. Olha a referência nerd, né? A referência geek. Deixa eu ver, a próxima é Celiane. Oi, em vez de ligar o microfone, eu baixei a mão. Essa coisa de ser uma farsa, acho que todo mundo concorda que carregamos isso a vida inteira, e a gente já falou disso lá nas disfunções executivas, né? Assim, a gente consegue fazer coisas que para os outros são difíceis e a gente faz com muita facilidade, e coisas bobas a gente não faz. E, por outro lado, tem a maneira como a gente interpreta e olha as coisas com uma complexidade, uma profundidade que é própria da nossa maneira de ver o mundo, que fica parecendo que a gente é chata, ou é arrogante, ou é pedante. Eu ouvi isso muitas vezes a vida inteira, né? Assim, que eu sou alguma coisa que eu complico demais as coisas, que não é isso tudo. Que para mim as coisas são profundas assim. Eu brinco até um amigo que uma vez, assim, vamos para as coisas aleatórias, né? Um amigo que estava praticando leitura de mão, nada a ver. Né? Ele pegou assim a minha mão e disse, nossa, você é uma pessoa que interpreta, que vê o mundo, que olha e que sente tudo com intensidade, complexidade e profundidade. Né? E você espera isso do mundo, você espera isso das pessoas, que eles lhe respondam com a mesma intensidade e profundidade. E daí as pessoas não entendem que elas estão no raso da coisa. Né? E aí eu digo, mas é assim que eu sou a paciência, eu já me conformei que convivência e habilidades sociais não é uma coisa que eu tenho tanto quanto parece. Eu faço de conta que eu tenho. Como diz a Ana Karine, a gente finge costume. Né? Aprendi a fingir costume muito cedo. Né? Mas é muito... O mais legal de conhecer esse ambiente, essas pessoas, são pessoas que têm histórias parecidas, porque até então ninguém tinha. Né? Era só eu e eu era chata, e eu era arrogante, e eu complicava tudo e tal. Não, agora tem pessoas com histórias muito parecidas. E isso dá, assim, diminui um pouquinho a minha síndrome de impostor. Né? Quando falava assim, mas... Lá, vamos botar na conta do autismo, a falta de habilidade social, a dificuldade em fazer amigos no colégio ou em outros lugares. Mas uma parte dessa dificuldade eu não tinha assuntos para conversar. Porque eu lia muito, porque eu gostava de conversar coisas que não eram das pessoas da minha idade. Não era comum. Ou eu ficava na sala dos professores, ou na biblioteca, ou então brincando e correndo, nos momentos mais TDAH da vida, brincando e correndo para a escola. Mas eu ia para os extremos. Ou as crianças, ou os adultos, porque tinha coisas que eu queria conversar
né? E havia muito essa coisa. Chega um momento que a gente é chato mesmo, inclusive com os professores, porque eles acham que a gente quer aparecer, que a gente quer, né? Enfim, a gente fica sendo chato. Eu me lembro que quando eu fiz a avaliação com o Alexandre, ele fez uma pergunta, aí eu disse assim, eu nunca consegui conversar com pessoas da minha idade durante a infância e adolescência, nunca fiz amizades da minha idade nesse período. Não que eu não tenha até um certo ponto tentado, mas eu vi que não ia fluir porque a gente não tinha assunto. Os assuntos que eles conversavam não me interessavam. E aí ele disse, isso pode parecer muito arrogante, não é, mas simplesmente não tinha assunto. E até hoje eu não consigo criar assunto com certas pessoas, por mais que eu queira. Né? Por mais que fosse útil fazer amizade com certas pessoas, mas tem pessoas com quem eu não consigo conversar. Eu não consigo criar assunto. Então, aí até eu brinco assim, eu digo, os meus amigos, eles são, as pessoas que conseguem conversar comigo são parecidas comigo, são pessoas que passaram por dificuldades semelhantes. Né? E é bom encontrar pessoas assim, porque a gente se sente menos estranho um pouco, pelo menos no ambiente. Então, eu acho que é isso, essa coisa do se sentir uma farsa, né? As pessoas, é muito inteligente, parece bobo, talvez porque isso que as pessoas acham muita inteligência para mim seja fácil, mas tem outras coisas que não são tão fáceis e a gente precisa de suporte também para essas outras coisas. Só a inteligência não dá conta de resolver tudo. Oi, certo. Eu fico pensando sobre a dupla excepcionalidade de novo e sabe aquela série da Advogada Extraordinária? Eu sei que está longe de ser perfeita, mas eu fico feliz de ter assistido e eu já tive que parar num episódio porque eu estava me identificando demais com algumas coisas e aí deu um bloqueio emocional para assistir. Aí a minha mãe estava assistindo comigo e ela ainda me cobra. Eu falei, você já vai terminar de assistir? Não me lembro mais o que estava acontecendo. Mas é porque no primeiro episódio, eu acredito que seja no primeiro episódio, que ela já diz que ela faz uma comparação que eu achei que descreve muito a minha experiência, tipo, ela lembra de todos os livros que ela já leu, mas ela não consegue passar por uma porta giratória. E, tipo, esse contraste dessas coisas eu tive muito na minha vida, fazendo coisas Tem muitas, até algumas coisas que ela faz, por exemplo, ela tem dificuldade de abrir garrafas, meu Deus, eu adoro água, então para abrir garrafas eu não consigo abrir direito. Eu já desenvolvi algumas coisas e às vezes dá certo, mas é tipo, eu fico quase arrancando a pele da minha mão tentando abrir, e aí eu dou para outra pessoa e ela abre em 2 segundos, e aí eu fico, o que eu tô fazendo errado? Eu já tentei observar algumas coisas assim, e há algumas ideias, mas enfim, se não é sobre... pois conta como dica cultural, sabe? De sugestões culturais, sugeriu... Eu estava anotando aqui, inclusive, justamente, na falta de uma vinheta, pelo menos a dica cultural tem que entrar, né? Pois é, E aí eu fiquei também, eu vi várias opiniões diferentes sobre esse seriado, coisa assim. Uma que fez eu até queria assistir mais foi a da Alice Casimiro, do Alice Needle Diversa, que eu vou desenvolvendo o hiperfoco nela, que acabou me dando mais interesse em assistir Sim, o ponto é que aí, às vezes, sobre a aparência, sobre qualquer tipo de... Algumas pessoas disseram, mas tem coisas muito estereotipadas, e eu faço algumas dessas coisas. Tipo, eu tenho que me controlar para não fazer algumas dessas coisas. E aí você fica se sentindo mal, porque... o jeito que ela anda, por exemplo, eu tenho que ser... enfim, mas... sobre a experiência de crescer, é muito estranho, por exemplo, eu não sabia, de jeito nenhum, era como se fosse uma missão para Lua, eu levantar e falar com outro amiguinho sobre alguma coisa, ou me apresentar, ou levantar a mão e tipo, pedir ajuda, particularmente quando eu era mais velha. Mas uma das coisas que me ajudou a ter amigos na minha idade foi tanto que minha mãe, no meu dia de aula, ela fez amizade com outra mãe, e aí me apresentou uma garotinha, e eu fiquei meio andando com ela por anos antes de acabar, de ela ter saído do grupo. E também, meu hiperfoco na Disney, e em histórias, porque eu sempre podia conversar sobre a Disney, desenhos animados e histórias, eu sempre tinha assunto. Então, isso ajudava. E eu tive sorte de encontrar um grupo de garotas que gostavam de ler e de histórias também. Então, mesmo quando não era especificamente sobre a Disney, a gente teve uma época que a gente lia Artemis Fowl,
que é uma série de livros. Outra dica! Uma série de livros sobre um menino gênio na Irlanda, e sobre qualquer coisa, tipo, às vezes uma amiga minha estava lendo o livro, e quando ela não estava lendo naquele momento, eu pegava e lia um pedacinho também, porque eu sempre fui o tipo da pessoa que carregava livros para a escola, e assim que tinha um momento que os professores não iriam brigar comigo se vissem, eu estava lendo. Tipo, eu sempre gostei muito de ler. Eu acho que eu só não comecei a ler antes, porque eu sou míope, eu não conseguia enxergar as letras para aprender a ler. Mas aí, quando eu tinha 6 anos, meu pai achou que eu estava lendo, porque eu estava repetindo a história exatamente do jeito que ele me contou. Acabou que eu estava decorando a história, que é... ele conta essa história ainda, ele contou essa história recentemente, um dia desses. Mas eu ainda lembro, tipo, hoje com 35 anos, de algumas histórias, palavra por palavra, que ele me contou quando eu tinha 5, ou menos até. Eu até uma vez usei uma na redação, porque eu estava bem nervosa e não conseguia pensar num tema, aí, eu vou escrever sobre uma interpretação disso. E eu fui acusada, a parte mais estranha de você ser chamado de arrogante, é que na época que disseram isso, eu tinha a pior autoestima da história, porque eu me sentia pior das pessoas, então eu não entendia de onde é que as pessoas tiravam a arrogância. Mas o que me deu de alguns probleminhas com comportamento desafiador é porque eu questionava tudo e todo mundo. E eu não tinha filtro. Então, às vezes, parecia que eu estava querendo desafiar uma pessoa e eu só estava tentando entender. Eu só estava fazendo perguntas para entender. Eu tive esse problema particularmente com meu pai, porque ele achava que eu estava querendo, tipo, faltar com respeito dele ou de ser desafiador. E eu não estava querendo ser desafiador de jeito nenhum. Eu só estava tentando entender comportamentos. E às vezes, coisas precisam fazer sentido, né? A gente precisa entender o sentido. E aí, e também adultos, tem uma coisa que me deu um maior bug no meu cérebro. Eles dizem para você não fazer as coisas e eles fazem. E aí, por exemplo, eu já ouvi adultos reclamarem de como é que esses meninos aprenderam a falar essas palavras? E eles falando, tipo, onde é que você acha que eles aprenderam? E aí você fica em todas as coisas. Quando eu aprendi sobre as regras de trânsito, e meu pai não segue sempre elas à risca, ele não ficou muito feliz comigo, porque eu fiquei dizendo, eu já era o tipo de pessoa que dizia, tem que colocar o cinto, não passa da velocidade, todas as coisas, porque no meu cérebro, regras foram feitas para proteger a gente, então a gente devia segui-las, e eu não entendo porque alguém iria não fazer isso. E aí fica parecendo que você está querendo ser mandona, ou alguma coisa assim. E quando alguém me dizia uma regra, por exemplo, não pode... Numa primeira vez que eu fui fazer uma viagem sem os meus pais para fora de casa, aí foi para Disney, até, eu fui com um grupo de adolescentes, uma excursão especificamente, que já fazia isso todo ano, essas coisas, e aí eles disseram, não pode ninguém entrar nos quartos, tipo, ninguém que não durma naqueles quartos pode entrar nos quartos, e o pessoal fica querendo fazer festa, tipo, conversar, as coisas assim, o que é que supostamente, de acordo com filmes, pelo menos é o que adolescentes fazem, mas isso não funcionava para mim, e sem falar que a gente passava um dia tão cansativo que eu queria dormir, e eu não podia ir dormir porque tinha gente no meu quarto. E aí, basicamente, se eu já achava que era um alienígena antes dessa viagem, eu tive total, completa certeza depois. Eles também ficavam falando ironias ou coisas assim, ou falando... Uma menina literalmente me afastou pro lado e disse, você não pode levar tudo que a gente diz ao pé da letra, a gente não estava sendo sério. Ela literalmente sentiu a necessidade de me dizer isso, de me afastar e me dizer isso. Porque eu tenho essa tendência, as pessoas achavam até divertido um tipo de bullying que eu sofria de vamos falar uma coisa para ver se ela acredita, porque ela é uma bobona, ou alguma coisa assim, ou ela é muito ingênua, ou ela é boba, ou ela tá fingindo, ou alguma coisa assim. Teve muitas coisas assim, e hoje, já como adulta, coisa assim, se eu não tiver super prestando atenção e analisando, a primeira interpretação que eu tenho é levar as coisas, estou pensando em como se diz em inglês, face value, é levar as coisas como você me diz a coisa, eu estou acreditando que você disse essa coisa. E a dificuldade do autismo de, às vezes, pegar o tom de ironias, de coisas assim, aí atrapalha também, porque a minha irmã, ela já aprendeu essa dica de que quando ela tá falando alguma coisa assim, ela vê a minha cara, tipo, ela, não, eu não tô falando de especificar, às vezes, quando ela tá brincando, porque eu fico olhando. E minha irmã pegou lá da família do meu pai o negócio de implicar como forma de afeição, às vezes, que eu absolutamente não entendo e não entra no meu. Mas ela, depois que ela entendeu, falei, coisas do...
Pois é, sim, pois é, Bazinga. Depois que eu vi esse episódio, eu especificamente tenho tendência a dizer, quando eu estou usando sarcasmo, isso foi sarcasmo, ou então, isso foi uma tentativa de uma piada. Eu penso assim, só pra ter certeza que a pessoa entendeu o que eu estava falando, não. Mas ajudaria muito isso. Eu até acho que tem um GIF em algum lugar tanto do Leonard levantando um papel dizendo sarcasmo, que aconteceu no episódio, quanto esse da Bazinga. Larissa, é muito interessante, só, eu não quero aqui incompletar, porque não é a minha vez, mas só aproveitando, é muito característico no teu relato essa questão, como a Aline colocou, da dupla excepcionalidade, né? Muitas vezes, por você ter as altas habilidades, né? E isso é muito evidente, as pessoas notam, ao mesmo tempo, elas não são... Elas ficam desconfiadas e não são muito capazes de acreditar que tu não entendeu um sarcasmo, uma situação irônica. Essa ideia de que ela é inteligente demais para não conseguir fazer isso, então ela é inteligente demais para não entender isso, mas ela não entende, eu não consigo, e não tem nada que eu possa fazer a respeito. E uma pessoa invalidar isso me faz me sentir pior, porque aí eu fico, não, eu devo só... Uma psicóloga, literalmente, eu já falei algumas vezes, é porque eu não... Como é que você diz a alguém que eles só não fazem as coisas porque eles não estão tentando o suficiente? E além de tudo que essa profissional fez, eu tava claramente deprimida, e ela nunca mencionou isso. Tipo, nem a depressão, nem a ansiedade. Isso foi a psiquiatra que eventualmente me diagnosticou que a primeira coisa que ela fez quando eu disse, que eu mencionei sobre possibilidade de diagnóstico de autismo, a gente pode ver isso mais para frente, porque no momento sua ansiedade e sua depressão estão tão sérias que não, talvez, mascarasse alguma... Eu tava quase não me sentindo uma pessoa a esse ponto já, quando eu fui procurar as pessoas. Eu só fui porque minha mãe insistiu. Você estava se sentindo, tipo, um daqueles non-player characters em videogame, que você só... que não existe tanto quanto só aparece por lá. Figurante. Ok, eu vou parar um pouquinho para dar a chance de outras pessoas falarem agora. Itauana, eu acho. Então, sobre essa questão do impostor, né, que a gente está falando muito, de você se sentir um impostor e dessa desconfiança das altas habilidades e dessa dificuldade da gente se encaixar, além da dupla excepcionalidade, né, de ser autista, ser TDAH, e no caso, eu desconfio de ter altas habilidades, mas questiono o tempo todo, né? E percebi que também faz parte esse questionamento, porque eu não sou um gênio da NASA, então eu fico, não é. Ao mesmo tempo que, como a Ana Karine falou, eu comecei a falar muito bebezinha, comecei a andar muito bebezinha, comecei a ler sozinha, também muito pequena. Pediram para me passar 3 salas, me adiantar 3 salas quando eu era pequenininha, né? 3 turmas. Mas a minha mãe não permitiu, porque disse que não, daqui para frente tem uma hora que todas as meninas vão estar menstruadas, todo mundo vai estar rapazinho, ela vai estar bem pequena. Isso vai ser muito esquisito para o emocional. E ela não permitiu. Tive muita dificuldade de entrar na escola, porque eu achava realmente todo mundo muito primitivo. Eu dizia, nossa, a professora me manda ligar pontinhos, eu tenho mais o que fazer. E aí eu me sentia arrogante, me culpava por causa disso, principalmente perto da adolescência. E essa coisa da criatividade, de conseguir fazer qualquer coisa que eu me proponho, tipo, abrir coisas artísticas, qualquer técnica artística, no caso, é como se tivesse uma tela na minha frente, tipo a própria advogada extraordinária, que abre uma tela e começa a aparecer as coisinhas na tela. Então, qualquer coisa artística, eu olho, junto um pontinho aqui, um pontinho acolá, e de repente sozinha faço. Então, e faço de uma forma profissional, mesmo sem trabalhar com isso. Ou seja, na hora de trabalhar, eu vou trabalhar com o quê? Se eu consigo fazer um monte de coisa. Pergunta se eu estou com dinheiro, se eu estou bem financeiramente. Não. Profissionalmente. Então, assim, é uma coisa que acaba dispersando tempo. E eu me identifico muito com tudo que a Larissa falou de vida. Tenho hiperfoco em Disney também. Tenho hiperfoco em Rainbow, arco-íris. Inclusive, eu peguei a minha personagem de verdade, a Itauana, real, oficial, e eu coloquei num programa de televisão que eu produzi sozinha. Eu fazia roteiro, fazia edição, fazia... era a protagonista, meu marido fazia as músicas, eu gravava as músicas. Então, assim, produzi um programa de televisão inteiro que era eu mesma, né, a imperatriz do Reino Além do Arco-Íris, porque eu me sinto assim, né? Coloquei o meu mundo para as crianças, para a gente poder fazer um programa inclusivo.
E entrei em burnout por causa disso, óbvio, né? Como é que você faz um programa de TV sozinha, né? E aí acabei parando de trabalhar, porque entrei meio que em pânico de apresentar algumas coisas e não consegui dar conta da proposta de produzir um programa por semana sozinha. E então, assim, essa questão da dupla excepcionalidade sempre teve muito, muito presente, tanto que eu consegui resolver muitas questões do autismo com criatividade. Então, eu percebi as minhas deficiências, olha, eu nunca vou conseguir cuidar de uma casa. Então, eu fui atrás de um trabalho que eu pudesse morar em hotel ou morar em lugares no lugar que eu estou trabalhando, para eu não precisar ter que administrar uma casa. Então, eu morava em pensão ou eu morava em hotel e o trabalho proporcionava isso. Eu percebi que eu só consigo compreender o lúdico, eu só consigo estar bem perto de crianças. Então, eu comecei a trabalhar com crianças, né, nessa parte artística. Eu percebi que eu não consigo me encaixar no mundo. Então, eu fui atrás de construir o meu mundo. Fui trabalhar no teatro, na televisão, em programas, coisas que eu pudesse viver. Porque fora disso, então, eu utilizei a minha criatividade e também já desenvolvi tudo que eu queria fazer na minha vida. Já desenvolvi, eu quero ser uma dubladora da Disney, eu quero ter um programa infantil, isso quando eu tinha 8 anos de idade. Já decodifiquei como realizar os sonhos, já fui atrás disso e consegui fazer tudo que eu queria. Então, antes dos 28 anos, eu já tinha dublado a Cinderela, que era o meu sonho, e eu consegui o meu programa infantil na Disney. Ainda foi na Disney, não foi no Disney Channel, no Disney Junior, não foi em qualquer canal. Isso utilizando as habilidades e as ferramentas com criatividade, o que estava dentro da minha cabeça. Aí o que acontece? Lindo, maravilhoso, perfeito. Não, porque depois que isso aconteceu, veio um grande vazio. Tá, e aí? A vida é isso? Então, eu queria saber se vocês compartilham também desse vazio, de você decodificar a vida rapidamente e ver que as coisas não fazem sentido. Para que levantar se o destino é um dia acabar? Para que chegar num certo ponto se o processo eu já sei mais ou menos como é e não é tão agradável, esse planeta é esquisito pra caramba, entendeu? Então, assim, esse ponto existencial das altas habilidades, né, da HSD, que acaba pegando muita gente, Eu acho, entendeu? Então, eu queria Essa saber se angústia você... da vida, né? Da uma angústia da vida, que é um negócio assim. Eu tive minha primeira crise existencial quando eu tinha 6 anos. Porque eu estava começando a planejar. Como eu adorava histórias, então que a minha vida seria uma história? Mas quem está lendo? Quem é que tem poder de fazer as mudanças? O que é que vai acontecer? E quando a minha história acabar, o que é que eu vou fazer? Então eu estava questionando o que acontece depois da morte de uma crise existencial que eu tive a respeito. Pois é. Eu mais ou menos nessa idade, eu fiz uma reflexão, eu muito angustiada da vida, que eu já podia morrer. Precisava viver mais. Já a coisa estava sem graça, que eu não ia fazer diferença, esse negócio não ia dar certo. E quanto mais eu pensava para o futuro, 15 anos, 20 anos, morrer nessa idade tá bom, não preciso passar. 20 anos já é demais, não preciso. Porque, assim, essas coisas não vão melhorar. Eu avaliava a vida dos adultos, fazia algumas aferições e comparações. Não vale a pena passar dos 20. Eu não queria crescer absolutamente de jeito nenhum. Porque eu tinha finalmente descoberto um jeito de ser criança que funcionasse para mim, eu estava satisfeita. Aí eu chegou a puberdade, o que foi totalmente injusto, mas enfim. E piorou muito, então eu passei a minha adolescência ignorando o fato que eu era adolescente. Eu absolutamente não, eu era mais criança, tipo, na mentalidade, nos gostos, nas atitudes, do que pois é, então tem como sair direito, não. Legal. Mas, pois é, seria legal. Eu tô interrompendo só porque eu não queria crescer e eu vivi no mundo do Peter Pan e eu tô encontrando a primeira pessoa da minha vida que está falando a mesma coisa, estou emocionada. Somos gêmeas. Quer ser minha melhor amiga? Forever, never. Estou formada. E a ideia de que... Não, mas, pois é, eu, particularmente para ser adulta, quando escolhi uma profissão, eu não sei fazer nada no sentido... A minha autoestima ainda não estava ruim o suficiente para eu dizer que eu não sabia fazer nada. Ela ficou assim, eventualmente, de que eu não achei que eu tinha talento para nada. Mas antes, até quando eu achava eu sou boa em algumas coisas, mas como é que eu me emprego? O que é que eu vou fazer? Eu não conseguia
E no terceiro ano todo mundo já tinha as vidas planejadas e já sabia o que vestibular e fica tudo bem. E eu não sabia. Eu passei muito mal no meu primeiro ano da faculdade e foi meu primeiro fracasso gigante, real, porque eu tava sofrendo burnout desde adolescente. Até eu claramente vejo isso agora, mas eu ainda tava me arrastando, entendeu? Eu ainda estava conseguindo me arrastar. Mas aí, o fato de eu ter que admitir, eu não consigo mais ir para a faculdade, eu vou ter que parar a faculdade, que não estava nos planos. E não era para fazer isso. E você é tão inteligente, como é que você não pode fazer faculdade? Fazer faculdade era para ser fácil para você. E aí foi quando começaram os dias sombrios da minha vida, que durou mais de 10 anos, mas enfim, que envolveu várias outras tentativas de faculdade e vários outros fracassos e vários outros tempos de depressão pesada para se recuperar do fracasso e de burnout. É um teste valendo, né, Larissa? Aquela coisa, deve ser a faculdade, eu escolhi errado, aí vai, tenta outro. Exatamente. Se eu simplesmente conseguisse achar a coisa certa para fazer, eu ia conseguir terminar a faculdade. Por isso eu tentei várias coisas. Mas, enfim, e o tempo passa, aí você vê todas as pessoas que têm essa idade e já têm as vidas resolvidas, coisa assim, e tem uma cobrança de fora, porque eu me sentia um peso para os meus pais, porque eu não estava trabalhando, eu não estava, não podia nem dizer que eu estava me concentrando na faculdade, porque eu tinha saído nos períodos que eu tinha saído. Aí eu ajudava em casa, eu ajudava na consultora, mas, se eu não trabalhasse com meus pais, eu teria sido despedida, com certeza, mas enfim. Mas... Tem uma coisa, desculpa, Larissa, se quiser encerrar, se eu estiver interrompendo, mas tem uma coisa que a Ana Karine falou mais cedo, que eu acho, assim, fundamental, que ela, assim, quando a gente entende o parâmetro da neurodiversidade, o paradigma, melhor dizendo, da neurodiversidade, a gente acaba, com o tempo, talvez vendo espectro em tudo. Mas eu acho que ela foi muito feliz em trazer a questão do espectro das altas habilidades, né? Porque as experiências, elas variam muito. Então, a Larissa falou algumas coisas que a Itaúana super se identificou, e agora essa última parte eu super me identifiquei. Que as minhas dificuldades também passaram a ficar mais evidentes e realmente me comprometer na primeira graduação, né? E daí você vê, acho que inclusive aqui tem pessoas, e a Ana Karine é a campeã, de várias graduações, de múltiplas graduações. Desculpa, Ana Karine, eu já te entreguei. E aí... Eu queria dizer que meu sonho de infância, múltiplos abandonos não são múltiplas graduações. Ana Karine é uma pessoa de múltiplos abandonos. Eu também. Eu só não sou na mesma situação da Ana Karine, porque eu só conseguia começar uma outra depois que eu terminasse a anterior, porque eu me sentia um lixo, um fracasso, aquela coisa toda, eu ficava... Enquanto eu não terminava, demorou, assim, e eu tenho essa coisa, talvez seja rigidez cognitiva, de querer terminar. Eu comecei, eu termino. Justamente porque eu tenho essa dificuldade de terminar, então eu não quero ficar deixando, cada coisa que eu deixo inacabaça, cada coisa que fica inacabada me perturba, né? E aí, eu só não repeti porque eu tenho essa coisa de querer terminar. E aí demora muito tempo. Mas o meu sonho de infância era fazer múltiplas graduações. É parte do treino que a gente se impõe, né? Assim, não, então comecei, eu vou terminar. Aí, às vezes, chamam de rigidez, mas às vezes é uma maneira de se adaptar. Então, a gente tem que avaliar isso. E aí, volta para essa questão que eu estava querendo trazer, do espectro, que assim... A Itaúana falou, muito cedo na minha vida, eu já sabia o que eu queria fazer, tracei os planos e tudo. Então, até hoje eu tenho dificuldade de conseguir isso. Então, assim, eu acho que isso varia muito, realmente, né? Também as altas habilidades, elas se expressam de maneira muito variada, muito, de fato, muito diversa, né? Eu gosto dessa palavra. Sim, a Ana Karine, inclusive, era a próxima, né, na fila aqui, que levantou a mão e lembrou dos comentários. Eu ia fazer essa ponte justamente, se você quisesse falar, Ana Karine, ou sou eu, né, pelo visto sou eu. Deixa eu voltar aqui, então, pro YouTube, que estava em outra tela. Bom, a gente tem vários comentários, né, porque a gente deixou para falar muito no final, mas que ótimo. Alguns bons dias. A Danila Miguel falou que hoje vai acompanhar ao vivo, que bom, seja bem-vinda. Bom dia do Alexandre, dizendo que vai ficar do outro lado. Chagas Rocha também deu bom dia. Deixa eu ver quem mais aqui.
Elisa Leide Araújo, Pedro Tavares, Kenny... Eliselaide, minha comadre. Desculpa. Eliselaide. Pronto. E o Pietro, que está assistindo e comentando os comentários, são do Pietro, meu afilhado. Ele chegou aqui falando, tio Alexandre, estou aqui também, é Pietro. Que bom. E aí, desculpa, Eliselaide, eu que li errado mesmo. Estou adorando ser espectador, diz o Alexandre, né? Tá aqui querendo aparecer de novo. A gente já deu golpe, Alexandre, já perdeu. A Celiane participou, eu também. Eu estou pulando aqui os que já participam, gente. Mas qualquer coisa, vocês podem puxar um comentário de maior interesse, tá? Aí o Chagas Rocha falou, também me interessei em fazer essa avaliação, né, no caso de altas habilidades e superdotação. Pulei de série, não fiz alfabetização, pois já sabia ler. Nunca fui o melhor aluno da sala, mas sempre tive o rótulo de inteligente. Chagas Rocha, pelo que eu estou vendo aqui na foto, eu acredito que seja um homem, até pelo uso, né, de sobrenome é mais comum em homens. Eu me identifico, tá, Chagas? Sempre o primeiro da sala era uma mulher. Então, isso aí eu já me acostumei e aqui não há de ser diferente. O que é ótimo, mas é sério, fica parecendo até que eu tenho uma raiva disso, mas não, eu ficava mais tranquilo, não sendo o primeiro, não querendo chamar tanta atenção. E vamos lá. O Kenny disse que está no céu ouvindo tudo isso. Fico feliz, Kenny. Eu até brinquei, né? Disse que desde 1997 ele vai ao céu em todo episódio, mas isso aí é uma piada interna, porque é o Kenny do South Park, então quem assiste South Park entende. Sou muito grato, a Celiane colocou, né, por ter encontrado essas pessoas, a Casa da Esperança, a doutora Fátima Dourado e Alexandre Costa. É um grande privilégio. Aqui eu acho que ela falou como ouvinte. Lê o comentário, tá bom? Do Alexandre, falando aí do tempo que ele levou para terminar a psicologia, porque é um gancho para você ler que ele é grato por colaborar de perto com a gente. Perfeito, tá ótimo. Por eu isso que gosto quando o Alexandre me elogia. Tá. Ele falou assim, eu também adoraria poder testar se sou AHSD. E colocou assim, eu passei mais de 10 anos para terminar a psicologia. Pelo menos 2 professores levantaram a possibilidade de altas habilidades e superdotação, em vez de TDAH. E eu estava farto de me achar gênio. Era só um prêmio de consolação. Uma vez que isso só me rendia elogios e algumas avaliações paradoxais. E eu tinha passado de menino prodígio a retardatário. Mesma coisa comigo, Alexandre, assim, basicamente a mesma coisa. E eu aprendi a ler com 3 a 4 anos, não foi o meu caso. Que eu saiba. Esse conceito de dupla excepcionalidade teria me dado uma visão mais equilibrada das minhas deficiências e potencialidades. Isso aí realmente... e ele ainda falou assim, me ocorreu aqui, como sou grato por colaborar de perto com gente tão magnífica como vocês. Tá aí, Ana Karine, o seu elogio. E de todas vocês, certamente. De mim ele não dá muito falou, não. Calma que eu vou te explicar porque que eu precisei que você lesse esse elogio. Eu conheço uma adolescente agora com altas habilidades e acho que eu posso falar o nome porque a mãe dela fala sobre isso, tá? É a Sofia. A Sofia é filha de uma amiga minha, Poliana Martins, lá do Meu Bebê e o Autismo. Gente, quando eu descubro que eu tenho esses amigos, eu me assusto. Eu preciso dizer isso mais uma vez, porque faz parte da minha síndrome de impostora. E aí eu lembro que uma vez, no meio de uma live, a Sofia disse que ficava muito incomodada quando as pessoas achavam incrível qualquer coisa que ela fazia. Porque para ela, não é ela que faz coisas incríveis. São as outras pessoas que têm padrões muito baixos. E aí eu associei muito com essa fala do Alexandre, né? E mais uma vez aquela questão, pessoas que se tivessem tido suporte estariam dominando o mundo. E a gente tem isso, né? Tem essa questão, a gente aprende 2 coisas. A primeira é a se diminuir, achando que as outras pessoas têm padrões muito baixos, e ao mesmo tempo em que a gente acha que os nossos padrões são muito altos e os das pessoas são muito baixos, a gente não consegue ver o que a gente está fazendo de bacana, de interessante. Né? O Alexandre me falou dessa fala da Celiane, de que ela estava achando que estava fazendo um programa com uma pessoa famosa. E quando as pessoas falam de mim na internet, eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu sou flopada, vocês precisam ver os meus números. Aí eu vejo as pessoas com quem eu faço projetos que estão produzindo coisas incríveis, e os meus padrões, que já são muito altos, ficam mais altos ainda. E aí eu volto a me comparar com os padrões das outras pessoas
e parece que eu estou muito abaixo, quando as outras pessoas estão me vendo bem mais lá em cima. E a gente aprende tanto a construir padrões muito elevados de qualidade, como a se ver abaixo dos padrões das outras pessoas, que a gente acha que tem padrões de qualidade baixos demais. Pareceu que eu estava enrolando, mas dessa vez eu não estava autistando. Eu queria chegar nisso, nessa confusão que é na nossa cabeça, com a qualidade do que a gente está fazendo, do que a gente está apresentando, do que a gente está entregando. Porque é caótico. Eu me saboto demais. Aí você acaba não fazendo as coisas, porque você nunca vai conseguir fazer as coisas do jeito aceitável para você, então você acaba paralisa completamente o perfeccionismo nesse, porque os seus níveis para os seus é tão alto o que você espera de si mesma que aí você acha que qualquer coisa menos que você fizer, que isso é pior do que não fazer, ou que tem todo um negócio com o perfeccionismo que acaba... E tem um nome para isso que é comum em pessoas com altas habilidades de superdotação, chama-se ansiedade de desempenho. Performance anxiety, tá. E o negócio sobre, só para fazer um comentário sobre o que a Amy falou, a primeira vez que eu comecei a interação com a Ana foi por causa da minha menininha, até a minha boneca, que eu achei, depois da primeira sessão que eu estive de volta com o Alexandre, ele achou que fosse... Bom, o ponto é que eu achei que fosse, aí eu peguei, criei coragem, e aí falei com ela. Aí depois disso eu acabei falando muito com ela, sobre várias outras coisas. E aí acabou que eu ainda acho que eu tô incomodando ela toda vez que eu mando uma mensagem, mas eu estou trabalhando nisso. E a ideia de quando eu tive uma alta de autoconfiança que a gente talvez pudesse falar sobre fazer um podcast para falar sobre alguma coisa, aí eu chamei ela, eu não achei que ela fosse até concordar, e ela foi naquele primeiro que a gente fez, e aí eu ficava me sentindo, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei o que eu tô fazendo, e tipo... E é estranho, porque eu fico pensando, será que alguém se sente assim em relação a mim? Porque eu me sinto assim em relação a várias pessoas, e aí fica muito estranho como você vê, e como comparações... Literalmente, eu ouvi essa frase essa semana, comparações são a fórmula certa para a infelicidade. Tipo, porque entendeu? E a ideia, se você tem algum certo problema de autoestima, ou se exige muito de si mesmo, você sempre sai mal nas comparações. Sempre sai muito mal. No meu caso, as coisas de comparação social, que as crianças às vezes vai, a minha irmã é a pessoa mais simpática, adorável e, tipo, se dá bem com todo mundo. E aí você crescer sendo uma pessoa com dificuldades, com prejuízos sociais, perto disso, você fica parecendo mais ainda meus prejuízos, as minhas dificuldades ficam aparecendo mais ainda perto. Até um exemplo bobo, tipo, a gente foi tomar vacina, a minha irmã tomou em 2 segundos e eu tive uma crise. E a pessoa me dizer, sua irmã mais nova tomou, por que você está fazendo esse show? Não ajudou, estranhamente. Tipo, isso foi sarcasmo. E sim, e a ideia de... Sim, Vazinga. Uma ideia de estar falando nisso, de que eu descobri exatamente o meu problema com a vacina, não é nem que eu tinha medo da dor, porque eu aguentaria a dor desse jeito se eu soubesse o que era. É porque a pessoa diz, isso não vai doer nada. Aí enfia um negócio no seu braço e dói. Aí depois que a pessoa diz isso e isso acontece, eu não confio mais na pessoa. Então, se a pessoa tivesse explicado, para mim, eu estou explicando que talvez isso seja útil para alguém no futuro, se alguém tivesse dito, é para a sua saúde, vai lhe fazer, é necessário. Aí descrevesse exatamente, a pessoa vai ter a habilidade, então você só vai sentir um pouquinho a agulha e a coisa, e assim, eu teria tomado numa boa, mas a ideia da mentira, entendeu? De uma vez que me pegaram no colégio e levaram a gente direto para a clínica também, porque eu acho que meus pais queriam, tipo, poupar sofrimento ou alguma coisa assim, mas eles fizeram as melhores intenções, mas isso me deu um complexo com vacinação que eu só resolvi quando eu já era... adulta, não, adolescente, quando eu estava já no fim da adolescência, porque aí eu já tinha desenvolvido um repertório para isso. E tanto quanto para tomar vacina, como para outras coisas para fazer, para mim, eu prefiro, tipo, eu não prefiro, sabe aquelas platitudes de não vai ser tão ruim assim, ou coisa assim. Eu prefiro uma descrição honesta do que eu vou ter que fazer, o que vai acontecer, para me preparar. Porque senão é muito mais provável que eu entre em crise e que eu não acredite em você quando você disser que alguma coisa não vai doer ou que alguma coisa não vai ser difícil. Sim, então, e o que eu acho interessante, eu vou já passar a fala aqui para a Itauana, que está com a mão levantada. Eu também estou, inclusive, na fila, vou deixar levantado, que ainda tem muita coisa que eu anotei, adoraria falar de tudo, mas outros episódios serão necessários às vezes, Ana Karin.
Então vamos lá. Que é a questão da síndrome do impostor, que eu acho que é comum assim, a todos nós aqui, aparentemente. E aí o lance da questão do esforço. Assim, a gente associa muito isso, né? Eu não fiz o esforço necessário para as pessoas valorizarem tanto o que eu estou fazendo. Às vezes sai muito fácil, muito naturalmente para a gente, por conta dessas altas habilidades, e é assim que a gente, em geral, identifica. Não, tem altas habilidades em uma determinada área, um bom desempenho, porque para mim é fácil, de fato é. Então, mas por outro lado, e quando a gente é considerado impostor, e não é impostor, né? Eu vou dar um exemplo do que eu passei. Uma vez eu estava na aula de literatura, a gente entregou a redação, aliás, a professora estava entregando a redação que a gente tinha feito, e ela acabou deixando a minha por último, não me chamou na frente dos colegas. Aí eu já achei estranho. Isso já tinha acontecido antes, para a professora elogiar como último, olha, foi ótima redação, né? E aí, sendo que eu não sou tão bom assim de metáfora, de literatura, quanto eu gostaria de ser. E um pouco síndrome de impostor, talvez. Mas aí, voltando, quando foi nessa segunda ocasião com outra professora, ela me chamou no final e falou assim, olha, eu acho que você plagiou a sua redação. E eu fiquei assim, como assim eu plagiei? Eu acho que na época talvez nem soubesse que era plágio. Eu estava no oitavo, era o que seria hoje o 9º ano, né? A antiga 8ª série. E aí eu falei assim, não, como assim? Não, porque você escreveu aqui, usou termos que não são da sua idade. Não, isso não é seu. Aí eu fiquei assim, tá, ainda bem que, assim, mas eu tô dizendo que eu fiz, né, e tal. E aí depois que eu levei a redação para casa, eu olhei assim, o que será que ela não entendeu aqui? Aí eu, pensando muito, eu entendi. Será que é porque eu usei o nome do personagem, era um jardineiro chamado Seu Menelau. É um nome muito pouco comum, né, aqui no Brasil. Mas Menelau era um personagem da Grécia Antiga e tal, não sei o quê. E aí essa referência fez ela pensar que, de algum modo, eu estava plagiando de algum lugar, assim, sei lá, um cronista, alguma coisa. E o fato é que eu estava fazendo uma referência à música do Zé Ramalho, que vai falar de Helena de Troia e tá. Então, assim, não, foi um outro caminho, né? Se o Alexandre tivesse aqui, ele ia cantar. Ele deve estar cantando, ele está lá no chat. Eu quase cantei, aí eu lembrei que eu tenho fobia de cantar em público. Esqueça. Pois é. Eu adoro essa música, que é baseada num cordel. Exatamente. E aí foi isso, foi mais eu pegar uma referência minha, por isso que eu adoro referências, gente, por isso que eu trago sempre as dicas culturais, né? E eu acho que, assim, acaba que a gente, muitas vezes, por exemplo, eu pesco muito, eu vou já passar para a Itaúana, tá, Itaúana, desculpa. Eu pesco muito referências de interações, de conversas, de diálogos, e aí foi muito bom o que a Aline trouxe, com relação às características das altas habilidades. Então, eu me preocupo muito com essa questão da supremacia ASP, essas coisas que rolam, né? Às vezes tem esse tipo de coisa. Mas ela falou, por exemplo, que a criatividade pode ser artística, mas, como é o caso da Itaúana, por exemplo, mas não necessariamente, de várias de vocês, mas não necessariamente pode ser com novas teorias, pensamentos inovadores, reflexões, né? O engajamento falou que muitas vezes pode levar à iniciativa de liderança política. Achei isso muito interessante, né? Porque, mas um autista conversando com pessoas, tu vai ver o contexto, vai entender qual é o desempenho dessa pessoa, como é que ela usa essas habilidades. Então, isso vai eu ver acho... o Lucas trabalhando, que é muito massa. Perfeito. Pronto, é o melhor caso para se citar nesse momento, é justamente o Lucas. Ele é bem autista, assim, caracteristicamente autista, mas ele tem um perfil de liderança, de interação, uma assertividade. Tem muitas características muito interessantes combinadas, assim, sem destoar, né, do autismo. É porque sem mascarar muito. O que o Sávio falou, que até a Itaúana podia até falar também, porque, por exemplo, ela fez coisas incríveis, mas ela tem dificuldade de manter uma casa. Então a gente fica pensando, isso não é tão incrível porque eu fiz e não fez tanto esforço, ou porque eu consigo fazer, mas aí a coisa que leva muito esforço e você não consegue fazer, e as pessoas acham que era para ser fácil, também escolhendo a gente na nossa ideia de si mesmo. Aí era só porque ele falou e eu pensei nisso, e agora eu vou parar de falar.
Não, mas vou fazer a ponte para entregar a Itauana, então. Que é o seguinte, no fim das contas, eu estava falando que eu pesco as referências, as interações de documentário, adoro palestra, né? O que não é tão comum, mas tem gente que acompanha, que gosta. Mas aí o pessoal pensa que eu leio muito, e eu não leio muito. Eu adoraria ler muito, mas eu não leio muito. Eu tenho um TDAH que dificulta bastante as coisas, especialmente com leitura. E, às vezes, todas essas características juntas, né, quando você não é compreendido, quando você é tratado como impostor quando não é, quando você acaba assumindo a síndrome de impostor, leva às máscaras, leva à solidão muito grande, a sensação de solidão muito grande. E são questões que eu associo, por exemplo, à questão da vida adulta, né, quando se fala de altas habilidades, tanto quanto de autismo. Itauana, desculpa, tomei bastante tempo. Deixa eu só rapidinho, vamos começar a fazer a última rodada das nossas considerações finais, tá? Tá desligado o Itauana, tá microfone. mudo. Pronto, agora estou com voz. Então, essa questão da redação aconteceu comigo também quando eu estava na terceira série, que hoje é o quarto ano, e a professora fez uma consideração, e ela escreveu, você criou ou copiou? E eu, muito inocentemente, eu não entendi o que ela estava falando, e escrevi, tia, é porque as minhas redações parecem com textos de verdade. Eu ainda tenho guardado isso. E simplesmente porque era uma coisa muito criativa e muito bem escrita, né? Sendo que eles ensinam na escola como é que a gente escreve, quando a gente lê bastante, a gente tem referência, né? Então isso aconteceu comigo também. E o ponto dos elogios que a Ana Karine puxou e o Alexandre fez elogio pra gente, que eu sempre tive um grande problema com elogios. Também não sei se vocês se identificam com isso, porque por ter muitas habilidades, não sei ainda se são altas habilidades de superdotação, mas por ter muitas habilidades, eu recebo muitos elogios. Desde criança, eu sempre recebi muitos elogios. E esses elogios, para mim, eles são um parâmetro de que eu estou fazendo a coisa minimamente correta. Então, se eu faço algo e eu não recebo um elogio, eu entro em crise. Porque na minha cabeça, eu falhei. Então, o elogio para mim não me envaidece, não é uma coisa que do tipo assim, ai, que bom, muito obrigada. O meu autoelogio, sim, quando eu termino um projeto, eu digo, nossa, estou orgulhosa de mim mesma. E eu aprendi, isso foi construído, porque eu tenho uma coleção de coisas inacabadas e uma coleção de coisas que eu acho que não estão boas o suficiente, e ao mesmo tempo que eu vejo pessoas fazendo muito sucesso com coisas 1/10 daquilo que eu abandonei no meio do caminho. Eu estou vendo cabecinhas balançando, Ana Karina aqui tá que balança a cabeça. Deixa Então, eu ser um pouquinho pedante. Eu vejo eu vejo umas receitas à venda aí, principalmente em dólar, que eu penso, meu Deus. E aí, deixa a gente trocar o hiperfoco, tá? É receita de crochê, deixa a gente compartilhar o que é hiperfoco. E ao mesmo tempo que você não vendeu as suas receitas, né? Você não está vendendo isso. Apesar de saber que as suas estão super bem feitas e vai ajudar muito a crocheteira a fazer coisas lindas, né? Então, esse tipo de coisa que acaba ficando no meio do caminho. E o ponto do elogio que eu vim puxar, que é esse, que elogio para mim me desestabiliza não ser elogiada, porque para mim é um fracasso, né? Então, e ao mesmo tempo que eu vejo pessoas que recebem um elogio, tipo assim, nossa, tá cantando muito, e a pessoa super desafinando, ou super esquisito, nada profissional, mas recebendo um elogio, tá cantando muito, ou que crochê lindo, e os buracos aparecendo, ou coisas assim desse tipo, ou nossa, que bolo incrível, você vê aquele chantilly derretendo. Então, eu olho aquilo e eu invalido os meus elogios, porque eu falo, será que as pessoas estão me elogiando do jeito que estou elogiando essa pessoa, que eu fiz algo nesse nível, e eu estou sendo elogiada, então acaba dando um grande bug, né? E aí eu percebo que a gente saber mais sobre isso, de repente conseguir investigar, conseguir ou não um diagnóstico positivo ou não de outras habilidades, eu acho que isso ajuda muito a gente conseguir se encaixar um pouco mais, principalmente quem é autista, quem é TDAH e quem já tem as suas próprias questões, né, e suas próprias dificuldades de adaptação. Então, esse é a última coisa que eu quero deixar hoje aqui, né, para a gente discutir e trazer até para um outro momento, como a gente já decidiu o que vai fazer. É isso, gente. Falei demais. Faltou ouvir, já autistei.
Celiane? Sou eu? Vamos lá. Primeiro, eu estava lembrando também que nas minhas pesquisas, isso que chamam da criatividade relacionada a altas habilidades, ela não é só criatividade artística, mas também uma criatividade em cima de coisas, de ideias de outras pessoas. Às vezes você não tem que criar algo super extraordinário do zero, uma coisa super inovadora. Às vezes você fazer algo em cima de algo que já está feito, uma melhoria, isso também é criatividade. É um tipo de criatividade. Né? Você pegar algo que já está feito e fazer, dar sugestões ou conseguir fazer coisas, tem uma... Né? Conseguir inovar em cima de algo que já está feito, ou que está posto. Né? Essa dificuldade com os elogios é uma coisa que me bloqueou, porque eu não sabia lidar com eles. Primeiro, eu não sabia filtrar quando era sério, e quando porque eu passei por isso há um pouco tempo atrás, fazendo umas aulas de violão, e assim, o jeito que eu pegava, estava nitidamente que não era assim, mas a pessoa querendo me incentivar, nossa, tá muito bom, e fazendo uns elogios desproporcionais, isso me incomoda. Eu digo, não tem nada para elogiar aqui, eu não consigo nem ter o mínimo de coordenação para pegar desse negócio aqui, o braço do violão, e aí esse negócio desse elogio rasgado desnecessário me gerou uma trava para eu ir seguir as aulas. E aí eu nunca sei se o elogio é sincero ou não, e eu fico desconfortável, e muitas das vezes ele é desproporcional na minha concepção, enfim, as comparações que a Larissa e a Ana já falaram, né? E aí eu, fazendo as lembranças dos processos de infância em colégio, né, de redação e coisa, o pessoal fazia as coisas assim, vamos escrever sobre não sei o quê. Aí eu escrevia poesia, fazia um negócio. Cara, o tanto de coisa que o pessoal pegava e saía mostrando, ou redação minha, não, vou fazer só texto, não vou fazer mais poesia, porque poesia o pessoal chama muita atenção. Eles vão olhar demais, eles vão mostrar para os outros, eles vão fazer qualquer coisa. Eu não quero essa atenção toda, não. Eu quero ficar no canto. Deixa eu só fazer minhas coisas. Aí eu escrevi a redação e, de repente, essa redação estava passando de mão em mão para todo mundo do colégio, ou não sei o quê. Eu não quero essa atenção, eu estou fazendo só um negócio aqui. E eu me lembro aquela coisa, eu estou fazendo só minha tarefa, é só minha tarefa, não tem que estar passando de mão em mão, não é nada extraordinário. Né? Eliane. E eu tinha uma professora de português, era Kátia o nome dela, figura, e ela era muito comum, ela fazia, sei lá, alguns questionários, mas eu escrevia, às vezes, uma resposta de uma questão qualquer, 5 linhas, aí eu botava umas coisas. Essa resposta só poderia ser sua, ela não pode ser de mais ninguém. Não tem. Ela fazia um negócio. Eu digo, gente, mas é só uma resposta. É a minha resposta. O que tem de tão extraordinário? Ela escrevia tinha uns comentários assim, as coisas meio. E eu não entendia na época o que tinha de tão extraordinário ali. Né? Aí eu, um dia, tempo desse, fazendo um 5S em provas, coisas antigas, jogando um monte de coisa fora, eu encontrei uma prova dessas. Né? E eu digo, cara. Aí eu olhei, isso não é coisa para uma criança, sei lá, de 8 anos, de 10 anos. Não é normal. Né? E um outro ponto, né, é que tanto a falta de diagnóstico como a falta de estrutura familiar, de certos contextos familiares, dificulta muito as coisas. Às vezes é um certo luxo, né, dá uma invejinha das meninas até certo ponto e dizer assim, eu não cresci, eu me permiti simplesmente... Né, alguns contextos familiares, algumas situações, obrigam a gente a crescer e a pular etapas. Né? Que também não é necessariamente uma coisa saudável ou positiva, é uma estratégia de sobrevivência. Né? Eu não me permiti ser criança em certos momentos, eu não me permiti ser adolescente em certos momentos, porque eu tinha que resolver questões complicadas dentro de um contexto familiar muito complicado. Né? E a gente, às vezes, amadurece na marra. Né? E é um amadurecimento que não é saudável, não é um crescimento, não sei nem se é amadurecimento, mas é
E aí o Alexandre, ele bota assim, às vezes você pontua as coisas de uma maneira interessante. Eu digo, eu tive que aprender, eu tive que crescer e encontrar coisas para resolver as minhas dores e as minhas angústias sozinha, né? Eu adoro esse termo que o Sávio às vezes usa, que ele citou no nosso chat aqui, que é pedagogia do abandono, né? Tipo assim, ela dá conta ou não, independente de alguém pensar se eu dou conta ou não, eu tive que dar conta de muitas coisas que não deveriam ser para uma criança resolver ou que uma criança não deveria ter que lidar, e eu tive que lidar. Então, é difícil, a gente tem que se virar e a gente vem com muitas feridas e com muitas coisas que às vezes a gente escolhe se botar, assim, se nivelar por baixo, de não se desenvolver, porque às vezes é mais fácil, no sentido de... Porque já é complicado demais, às vezes você aparece forte demais e você tem que se quebrar, você se quebra e tem que se remontar sozinha, porque não tem suporte, não tem apoio, não tem nada. Então, é bem desafiador. Eu acho que a gente precisa mudar, e eu volto a dizer o que eu já disse em outros episódios. Crianças não são monstros que estão aí querendo manipular e destruir todo mundo, né? A gente está querendo só crescer e viver, entender, encontrar sentido na vida. Então a gente tem que olhar para as crianças talvez com mais humanidade ou com mais amorosidade, parar de desconfiar tanto, né? É isso, acho que são as minhas considerações finais. Eu sei que crianças podem ter maldade, sim, mas a rigor as crianças só estão querendo viver e se entender no mundo, né? Então, e se encaixar no mundo que é bastante cruel até para os adultos, quanto mais para seres que ainda não têm o desenvolvimento completo. Eu sou o próximo da lista, mas eu queria deixar para a Larissa, porque depois a Ana Karine vai ler os comentários que restaram e eu quero fechar com dica cultural, Ana Karine. Certo. Isso. A coisa de você. Sobre os elogios em particular, eu não faço nenhum desses elogios falsos. Se eu não achar uma coisa boa, eu fico calada. Eu não. Ou, no máximo, eu não dou elogios que eu não digo porque eu não sei fazer. Eu não sei. Acho que eu não sou muito boa nessas coisas. Então, a minha irmã gosta disso sobre mim, porque quando ela me pergunta alguma coisa, ela sabe que a resposta vai ser sincera. Aí, e sobre algum comportamento. E eu já usei a minha mãe e a minha irmã como intérpretes para mim, no sentido de, essa pessoa estava falando sério, ou esse comportamento meu foi aceitável, foi um comportamento humano aceitável, tipo, para me dizer, como para, tipo, me ajudar a me... Porque eu não... É uma coisa... É engraçado, porque eu vejo tantas histórias, eu leio tantos livros, você imaginar que eu teria mais um padrão, mas de saber se alguém está sendo honesto comigo ou não, de saber se... E como eu tinha entendido que eu não sabia se alguém estava sendo sincero ou não, então aí o meu cérebro, que gosta de inventar novas formas de me torturar, deve ter escolhido e feito a correlação de se alguém está lhe elogiando, eles só estão tentando ser gentis, ou alguma coisa assim. Você não merece nenhum elogio que você recebe nunca. E eu tô tentando desfazer isso, mas é chato. O meu terapeuta, às vezes, o Alexandre, às vezes, ele me faz um elogio durante a terapia para ver como eu reajo. Nossa, só porque ele ia fazer de qualquer jeito, mas eu estou melhorando sobre isso, né? Até na última vez que eu recebi o elogio, eu disse, estou aceitando o elogio, tipo, eu não vou fazer isso eu não acredito que eu falei isso enfim, mas autostay. E eu tô tentando ser mais ok com isso também, porque eu me torturava muito sobre qualquer coisa que eu fizesse que era errado, ou anormal, ou chamasse qualquer tipo de atenção. Durante um bom tempo, meu sonho de vida era ser invisível, que ninguém olhasse para mim, ninguém quisesse nada de mim, porque eu não conseguia lidar com aquilo. E também essa chave que vira de atenção é sempre negativa. Não existe atenção positiva. Então, ninguém deve notar você nunca.
Eu até fiz uma piada quando a Celiane me mandou, que é alguém que mandou para ela dizendo que gostava de me ouvir falar, ok, eu estou tentando controlar a minha reação automática de alguém me notou, eu preciso me esconder. Porque, e é até terapêutico para eu falar isso, eu passei muito a minha vida adulta todinha me sufocando, me tentando desaparecer, ocupar o menos de espaço, falar o mínimo possível, fazer. E isso faz muito mal. E aceitar a ideia de que eu tenho direito de ocupar um espaço no mundo, de falar, de existir, de ser eu mesmo, existir como eu mesmo ainda por cima, é revolucionário para mim. Então é uma coisa que eu estou tentando lidar com isso e pois é, acredito que... E eu também nunca tinha achado alguém que... Eu sempre ouvi as crianças dizendo, não, eu quero crescer, eu quero ficar mais velha, essas coisas assim. Eu sempre as crianças na minha idade estavam ou indiferentes, ou tipo, com pressa de crescer, e eu não queria de jeito nenhum. Então, legal achar alguém que também passou pela mesma experiência. E eu não acho que eu teria conseguido sobreviver se não fosse pela minha imaginação, pelos meus hiperfocos, pelo fato de eu poder fugir para esse mundo da minha cabeça, quando esse daqui ficou tão hostil que eu não conseguia viver nele. Então, eu sou muito grata por essa característica minha. Eu até fiz um post essa semana no meu Instagram que eu falei uma coisa positiva sobre mim, que era intencional até disso. Eu gosto muito da minha imaginação. Eu gosto tanto que eu gosto de aprender qualquer coisa. Mesmo que seja sobre uma coisa que eu não tenho nem interesse, se alguém me falar uma curiosidade, que legal! Tipo, porque eu gosto de saber as coisas por saber. E, nesse ponto, eu vou encerrar agora. Essas são minhas considerações finais. E é hora de assistir. E Ana Karine, vai a tua vez? Ou... Vamos lá. Na verdade, eu queria pedir para você ler os comentários de novo, que eu gostei muito de ter alguém para ler os comentários. Eu queria encerrar com... Como é que é o nome da nova rede social, que eu não sei falar? Vocês aí que falam inglês? Threads, tem que botar a Isso aí. Eu vi nesse lugar aí, é de um neuropsicólogo, tá? Ele tá no Instagram também. É Mike Hartwig. Tem um amigo meu tem um contato que eu tenho, torcendo para, do jeito que a gente fez com o WhatsApp, transformar em Zap, torcendo para transformar isso em Fred. Gostei. Fred. Enfim, é o Mike Hartwig. Eu não sei falar o nome dele também. Parece que ele é de fora, mas ele é brasileiro, tá? Ele é doutorando e é neuropsicólogo. E ele fez uma postagem sobre superdotação e altas habilidades, na verdade, sobre dupla excepcionalidade. Eu vejo gente falando sobre superdotação como uma competência superestimada. Não é bem assim, não. Altas habilidades e superdotação pode estar associada a quadros de sofrimento psicológico. Além disso, existe a dupla excepcionalidade, onde a expressão dos talentos se torna um desafio dado o transtorno associado. Sei lá, eu tenho um certo ranço de discursos que não levam em consideração a dupla excepcionalidade e falam sobre altas habilidades e superdotação como superpoderes a serviço do capitalismo. Cuidado com esses discursos. Nem preciso dizer o quanto eu gostei disso, né? O quanto eu gostei dessa pessoa. A gente vê muito quando se fala sobre pessoas autistas, crianças autistas principalmente, nossa, eles são super inteligentes, né? Eles são tipo uns gênios, eles são muito bons de matemática. A gente tem esses estereótipos, a gente tem esses mitos, e a gente tem também esses estereótipos sobre as altas habilidades e superdotação. São pessoas incríveis, todo mundo devia ser assim, e nunca se considera que existe um sofrimento considerável em você saber muito, em você aprender muito rápido, em você reter muito mais informação que as outras pessoas, e você aprende as coisas com tanta facilidade que as coisas que você tem um pouquinho só de dificuldade para aprender, você sai correndo com medo delas, porque você tem um pânico terrível de falhar. Enfim, Ana Karine encerrou a participação neste episódio, falando em terceira pessoa. Ela não é o Pelé, mas gostaria muito de ser Yoda. Eu adoraria ser Yoda, adoraria ser o Pelé também. Se possível, os dois ao mesmo tempo, seria muito legal. Altas habilidades truando aí, no caso dos dois. Bom, eu pedi para ficar por último, achei que o seu encerramento seria perfeito, mas... pedi para ficar por último porque eu não queria deixar de ressaltar aqui as dicas culturais que eu pesquei. Veja só.
Vocês vão me validar ou não, né? Itauana, peraí, só um minuto. Itauana, precisamos de um jingle para as dicas culturais. Exato. Pode deixar, vai ser providenciado. Vamos fazer uns outros spots e um jingle. Show. Pois é, e até coloquei nos comentários do YouTube, não teve muito comentário depois não, tá, gente? Eu coloquei que o Alexandre tem que fazer o trim desse Vixe Outstay da Itauana, né? Porque no final ela deu uma rasgada aí, quase que com a véia cearense, foi bem... Podia ter rolado aí. Fica atento, Alexandre. Ó, seguinte... Ana Karine falou do Longe da Árvore, né? Inclusive tá aqui, ó. Não sei se vai pegar, porque Longe da Árvore, de Andrew Solomon. É um tijolaço. Vale a pena, é bem interessante, muito bem escrito. A Larissa falou várias coisas, falou de série da Disney. Se Larissa quiser, pode me interromper, fica à vontade. Eu falei Disney, eu não sei se eu fui específica sobre algum. A gente mencionou Peter Pan, a Itauana mencionou, eu acredito. Eu falei sobre a Advogada Extraordinária e uma série de livros infantos juvenis chamado da coleção do Artemis Fowl. Perfeito. Isso. E eu vou fazer um A Advogada Extraordinária está na Netflix. Exato. Sim, posso fazer uma propaganda cultural de mim mesma? Quem tiver criança e quiser assistir a Floricultura da Nana no Disney Plus, vai ver a Itauana de verdade ali, fazendo de conta que eu estava fazendo masking, mas ali sou eu mesma. O masking é o que é fora do programa. Eu ia perguntar isso, se você estava à vontade de divulgar a Floricultura da Nana, justamente porque você mencionou, era a dica cultural da Itauana. E a Celiane, tem alguma dica que você queira falar? Não, eu não pesquei sua. Se tinha, eu esqueci, então tá tudo bem. Ficou que é Netflix, né? Que tem Vixe, Outstay. É porque eu já assisti também Advogada Extraordinária, me identifiquei com algumas coisas, mas eu tive que sobreviver. E acho que eu descaracterizei essa coisa muito estereotipada que ela tem, então. Mas, enfim. E ela não tem carteirinha da OAB, né? Não, porque não tem uma OAB lá na Coreia, mas ela tem uma outra equivalente lá. É o OAC, então. Tem uma prova lá, inclusive, que ela saiu muito bem, né? Diferente de mim, porque eu enrolei anos para fazer a prova da OAB. Aí fui fazer, eu passei 5 anos enrolando, dizendo que eu ia estudar e me preparar, porque a prova da OAB era uma coisa muito difícil de passar e ninguém passava assim com muita facilidade, apesar de você tinha que fazer só 50% da pontuação, né? Era o suficiente para passar 50%. E eu passei 5 anos enrolando. Então, ano que vem eu vou estudar e eu faço. Ano que vem eu vou estudar. Quando deu 5 anos, eu disse, quer saber? Se esse negócio demorar demais, eu vou acabar não fazendo e eu preciso fechar essa etapa. Eu fazer direito e não fazer o AB é mesmo que nada, né? E aí, assim, depois, 5 anos que eu tinha me formado, eu fiz a prova sem estudar mesmo, né? E consegui passar. Então Celiane indica como dica cultural, enfim, redundância, a OAX, né? O teste da OAX, Ordem dos Advogados da Coreia do Sul. Essa é a dica cultural da Celiane. E assistam uma Advogada Extraordinária, que vocês vão saber lá o nome lá que ela fez o teste lá na Coreia. A Ana Karine até ressaltou, né, que tem o Young Sheldon também, que é uma série que também passou por aqui. E eu vou encerrar com uma dica cultural bem difícil de vocês arranjarem, porque nem eu sei onde arranjar, que é a minha redação do Seu Menelau. Vocês procurem aí na internet, de repente tem. Mas se não achar, aí tem a música do Zé Ramalho, que já é boa demais. Funciona. Valeu, pessoal. Acho que é isso, né? Então a gente já pode encerrar. Eu quis tentar aqui botar a vinheta de improviso, mas acho que não vai rolar, não. Então a gente é autista junto. É isso aí. Cada um faz o seu. Vixe, autistei. Vixe, autistei. Pronto, gente. Valeu. Até a próxima. Até. Pronto, parei a transmissão.